Então, olá pessoal. Como eu havia comentado na última aula que vocês tiveram, provavelmente a próxima aula, então, a gente faria uma prova de todo o conteúdo, né, que vocês viram até aqui. Então, o vídeo de hoje ele vai ser mais curto, tá? Mas o que que a gente vai fazer? Eu montei a prova e a gente vai dar, então, uma olhada na prova, tá? Juntos. Eu vou ler para vocês e aí a gente vai pensar um pouquinho. Então, a prova de vocês vai ser essa. Vai ser questões que vocês já responderam, sempre no final das aulas, né, que vocês tiveram aquelas questões que vocês tiveram que responder, que valia a nota também. E eu sei que no final, quando vocês terminavam de responder, sempre vinha, né, qual era correto, o que vocês tinham respondido de errado, né, e aí vinha a alternativa certa. Então, assim, se vocês pararam para estudar as questões, se vocês analisaram as que vocês assinalaram erradas e depois estudaram as que estavam corretas, ou se vocês acertaram todas, né? Então, essa prova vocês vão tirar de letra também, porque todas essas questões vocês já responderam, tá? Então, isso também dependeu muito do interesse de vocês, de se talvez vocês erraram alguma, de vocês terem estudado certa, terem ido buscar, né, a resposta correta. Então, essa é uma prova parcial, a primeira prova de vocês, né? Do conteúdo que a gente viu até aqui, como eu já disse. Saúde Pública 2. E quais foram, então, os conteúdos que a gente já olhou até aqui? Foi a saúde da pessoa idosa, que foi a nossa primeira aula. Depois a gente teve a saúde da criança, uma aula sobre a saúde do adolescente. E aí a gente teve, então, 3 aulas, né? Sobre vacinação. Então, a primeira questão. Na legislação brasileira, é considerada idosa a pessoa que tenha, letra A, 50 anos ou mais, B, 55 anos ou mais, C, 60 anos ou mais, D, 65 anos ou mais. E, como uma prova também que vocês vão fazer em casa, para quem daqui a pouco imprimiu os slides, né, tem os slides, também vai conseguir consultar, né? Então, é uma prova um pouco mais extensa, tá? Ela vai ter 30 questões, porém vocês vão fazer na casa de vocês, né? Então vocês têm como consultar material também. Por isso ela é um pouco mais extensa também e não é um bicho de 7 cabeças, né? Então ali na questão 1, qual vocês acham que corresponde, então, segundo a legislação brasileira, à idade de uma pessoa para que ela seja considerada idosa, tá? Então aí vocês vão colocar qual dessas alternativas que vocês acham que está correta. A 2. Qual é a lei que representa o Estatuto do Idoso? Vocês viram lá na nossa aula do idoso, né, que a gente conversou bastante sobre o Estatuto do Idoso. Lá nos slides tinha, então, qual era essa lei, né? Estava lá bem específica. Então, aqui vocês vão assinalar qual dessas leis que vocês acham que corresponde à lei que representa o Estatuto do Idoso. Será que é a número A? Ou é a Lei Federal número 80.080? Ou será que é a letra C? Ou será que é a Portaria número 2.528? Tá? Então, ali, se vocês lerem bem o enunciado da questão, enfim, se vocês lembrarem das nossas aulas, né? Então, vocês também vão conseguir responder. Entre os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso, as pessoas idosas estão, entre outros, tá? Então, aqui, os direitos que são assegurados, né, pelo Estatuto do Idoso às pessoas idosas estão tais, entre outros. Saúde, desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, direito a acompanhante em caso de internação ou observação no hospital, gratuidade no transporte coletivo, público, urbano e semiurbano,
reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. E assim, a 4, prioridade na tramitação de processos e procedimentos na execução de atos diligentes judiciais. Então, aqui vai ter, né, para vocês responderem a letra A. Apenas a 1 e a 2 estão corretas? B. Apenas a 2 e a 3? C. Apenas a 4 e a 2? Ou D. Todas as alternativas estão corretas. Então, pensando nos direitos que são assegurados pelo Estatuto do Idoso para as pessoas idosas, né? Quais desses aqui são os direitos que são garantidos? Será que só alguns deles? Será que todos? Tá? Então, é isso que vocês têm que responder. O Ministério da Saúde, ele recomenda o seguinte esquema para consultas de rotina de crianças. Então, agora a gente insere, tá, o assunto, as questões do assunto dos idosos, e a gente entra, então, na parte de criança. Então, pensando lá no Ministério da Saúde, qual seria o esquema que ele recomenda para as consultas de rotina das crianças? Será que a criança ela tem que ir na primeira semana, no primeiro mês, no segundo, no quarto, no sexto, no nono? Ou no primeiro mês, na primeira semana, no primeiro mês, segundo, nono, décimo segundo, 18º, até completar 1 ano de idade? Ou será que ela vai na primeira semana, no primeiro mês, no segundo, ela pula o terceiro, ela vai no quarto, pula o quinto, vai no sexto, e assim por diante até completar 1 ano? Ou a letra D? 1 semana, 1 mês, 2 meses, quarto, 12º, 18º, 24 meses. Será que ela faz todo esse intervalo entre as consultas? Tá? Então, vocês voltem lá para as nossas aulas de crianças, né? E dão uma olhada qual dessas alternativas que vocês acham que correspondem, então, à rotina diária, à rotina, desculpa, de uma criança para consultas, tá? Que é recomendado pelo Ministério. A 5. Assinale a alternativa incorreta, tá? Prestem atenção no enunciado da questão, a respeito dos direitos das crianças. Então, o que é direito da criança? Ser registrada gratuitamente, receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinação, realizar o teste do pezinho entre o 6º e o 7º dia de vida, ser acompanhada pelos pais durante a internação em hospitais. Então, quais dessas aqui vocês acham que está incorreta? Tá? E aí, então, vocês vão assinalar qual dessa aqui que não está certa, tá? Com o objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, o Ministério da Saúde ele instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa política ela abrange, então, os cuidados com a criança Então, essa política ela abrange os cuidados com a criança da gestação aos 7 anos de idade, ou ela abrange, então, da gestação aos 8 anos, da gestação aos 10 ou da gestação aos 9 anos. Então, a gente sabe, né, que ela vai ser desde a gestação. Mas daí a pergunta é dos 7, 8, 10 ou 9 anos, tá? Então, aí vocês vão ter que escolher uma dessas questões, dessas alternativas, né? Ainda sobre a criança. Tem direito à caderneta da criança. Toda criança que for nascida em maternidade pública ou privada no Brasil, ela tem direito a receber gratuitamente a caderneta da criança. Toda criança nascida apenas em maternidade pública tem direito a essa caderneta. Toda criança nascida em maternidade privada, ela tem direito à caderneta, porém com um custo. Toda criança nascida em maternidade pública ou privada no Brasil tem direito a receber a caderneta da saúde da criança, porém ela não é de forma gratuita. Então, qual dessas alternativas aí que vocês acham que está certa? Tá? Então, sobre o aleitamento materno, é correto afirmar que o Ministério da Saúde ele recomenda a amamentação até os 3 anos de idade ou mais,
e que nos primeiros 5 meses o bebê receba somente leite materno. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos de idade ou mais, e que nos primeiros 6 meses o bebê receba somente leite materno. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos de idade ou mais, e que nos primeiros 5 meses o bebê receba somente leite materno. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 3 anos de idade ou mais, e que nos primeiros 6 meses o bebê receba somente leite materno. Tá? Então, aqui também vocês vão ter que olhem bem, leiam e vejam qual dessas alternativas que vocês acham que corresponde à orientação do Ministério da Saúde sobre a amamentação, tá? Isso aqui, pessoal, é tudo que a gente viu nas nossas aulas, tá? Não tem nenhuma questão aqui que vocês talvez não tenham visto na aula, tenham que procurar em outro conteúdo, né? Tudo tá nos nossos slides e todas essas questões vocês já responderam, tá? Ainda sobre o aleitamento materno, é correto afirmar que recomenda-se que as crianças elas sejam amamentadas com controle de horários, é o que se chama de amamentação de livre demanda. Recomenda-se que a criança seja amamentada com horário e com quantidades restritas, é o que se chama de amamentação em livre demanda. Recomenda-se que a criança seja amamentada na hora que quiser, quantas vezes quiser, é o que se chama então de amamentação em livre demanda. Recomenda-se que a criança seja amamentada apenas quando chorar, pois é um sinal de que está com fome, é o que se chama de amamentação em livre demanda. Qual dessas aí então é correta, tá? Depois eu até vou botar o correto ali em maiúsculo, né? Para que vocês saibam que tem que assinalar então a correta. Sobre o atendimento ao adolescente, assinale a alternativa incorreta. Uma relação, então a gente inserou ali o assunto criança entre o adolescente, tá? Uma relação autoritária, privilegia o diálogo, leva à proteção e tratamento dos adolescentes e jovens, estimula o autocuidado com a saúde. Uma relação autoritária não privilegia o diálogo, não leva à proteção e tratamento dos adolescentes e jovens. Uma relação autoritária não privilegia o diálogo, não leva à proteção, é um tratamento dos proteção e tratamento dos adolescentes e jovens, nem estimula o autocuidado com a saúde. Uma relação autoritária não privilegia o diálogo, não leva à proteção e nem estimula o autocuidado com a saúde. Tá? Então, elas têm ali algumas mudanças nas frases, tá? Uma mínima mudança. E aí, vocês vão ter que ver qual dessas que está totalmente, né? Qual dessas que está incorreta. Qual mudancinha ali que não está certa. Sobre o atendimento ao adolescente, assinale a alternativa correta. Existem situações onde a quebra do sigilo em nome da segurança ou proteção do adolescente ela deve ser feita, como nos casos de abuso sexual, de risco de vida, dependência de drogas, entre outros. A quebra do sigilo ela nunca deve ser feita, nem mesmo em casos de abuso sexual, risco de vida, dependência de drogas, entre outros. A quebra do sigilo em nome de segurança ou proteção do adolescente, ela somente deve ser feita em caso de abuso sexual. A quebra do sigilo em nome da segurança ou proteção do adolescente, ela somente deve ser feita no caso de dependência de drogas. Então, qual dessas que vocês acham que é a alternativa correta? Tá? A violência doméstica, ela se caracteriza, então, como? Assinale a alternativa que está correta, tá? Apenas abuso físico, apenas violência emocional, abuso físico, sexual, emocional do indivíduo dentro da família. Abuso sexual do indivíduo dentro da família não se caracteriza como violência doméstica, tá? Então, qual dessas que vocês acham que está correta? Sobre os acidentes de trânsito, assinale a alternativa que está correta também. Os acidentes de trânsito são os principais responsáveis pelas mortes externas de adolescentes no Brasil. Grande parte deles é causado pela ingestão de bebida alcoólica.
Os acidentes de trânsito já não são os principais responsáveis pelas mortes externas dos adolescentes no Brasil. Grande parte dos acidentes de trânsito em adolescentes são causados por distração. Os acidentes de trânsito são os principais responsáveis pelas mortes externas de adolescentes no Brasil, porém grande parte dos adolescentes envolvidos não ingere bebida alcoólica. Tá? Então, analisando aí essas questões, assinale a que tiver certa. Então, a gente encerrou ali a parte de adolescentes, a gente entra na parte então de vacinas, tá? Aqui da nossa primeira aula, sobre a Política Nacional de Imunização, né, que a gente viu lá na primeira aula das 3. Assinale a alternativa que está correta, tá? Em 1975, foi formulado o Programa Nacional de Imunização, por determinação da Rede de Frio, com o objetivo de coordenar as ações de imunização. Em 73, foi formulado o Programa Nacional de Imunização, por determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo de coordenar as ações de imunização. Em 1972, foi formulado o Programa Nacional de Imunização, por determinação da UCEF, com o objetivo de coordenar as ações de imunização. Em 74, foi formulado o Programa Nacional de Imunização, por determinação da Secretaria Estadual de Saúde, com o objetivo de coordenar as ações de imunização. Então, pensando aí lá na nossa primeira aula sobre a PNI, que ano que vocês acham que ela foi criada? E quem aí que determinou essa criação, tá? Vocês acham que foi a Rede de Frio, Ministério da Saúde, a UCEF ou a Secretaria Estadual? Tá? Então, responda aí qual que é a certa. Depois também eu tenho que botar ali no letra maiúscula, tá? O Programa Nacional de Imunização ele foi criado, então, em 1973 e ele tem como missão organizar a Política Nacional de Vacinação, contribuindo para o controle, eliminação e erradicação de doenças imunopreveníveis. Organizar a Política Nacional de Vacinação, contribuindo apenas para o controle de doenças imunopreveníveis. Organizar a Política Nacional de Vacinação, contribuindo apenas para a eliminação de doenças imunopreveníveis. E não tem como missão, então, a organização da Política Nacional de Vacinação. A sua missão é apenas contribuir para o controle, eliminação e erradicação de doenças imunopreveníveis. Tá? Então, aí também tem algumas coisinhas só que mudam, né? Então, prestem bem atenção quando vocês forem ler, para assinalar, então, a alternativa correta. O que corresponde ali, então, é a missão, né, do PNI. Sobre as vacinas, assinale a alternativa correta. As vacinas elas não são seguras, pois elas estimulam o sistema imunológico e acabam não protegendo a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas não são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando custo-benefício. As vacinas elas são seguras, porém elas não estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como uma estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando, porém, com alto custo-benefício. As vacinas elas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis e também não transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas não são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando seu alto custo-benefício. E a D. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como uma estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando então aí o custo-benefício. Tá? Então, olhando aí essas questões, qual vocês acham que está correta em relação à vacina? A gente viu bastante, então, né, sobre vacina.
Sobre as centrais de rede de frio. Elas são estruturas físicas que proporcionam efetivamente as condições adequadas à manutenção da cadeia de frio, têm foco na segurança e na qualidade dos processos de armazenamento, distribuição e transporte. As centrais de rede de frio são estruturas físicas que proporcionam efetivamente as condições adequadas à manutenção da cadeia de frio, têm como foco na segurança e na qualidade dos processos de armazenamento das vacinas. A CRF, então, elas são estruturas físicas que proporcionam efetivamente as condições adequadas à manutenção da cadeia de frio. Ela tem como foco na segurança e na qualidade dos processos de transporte de vacina. Então, analisando aí essas questões, qual que vocês acham que corresponde melhor, né, à função da rede de frio? Qual aí que está completa? O Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é um dos maiores do mundo. E ele oferta aí 45 tipos diferentes de imunobiológicos para toda a população, 19 diferentes imunobiológicos para toda a população, 46 diferentes imunobiológicos para toda a população, 18 diferentes imunobiológicos para toda a população. Então, pensando aí nas nossas aulas de vacina, quantos imunobiológicos existem que o Brasil oferta para as pessoas? Sobre a vacinação, assinale a alternativa que está incorreta. Para quem perdeu o cartão de vacinação, a orientação é para procurar o posto de saúde onde recebeu as vacinas para resgatar o seu histórico de vacinação e fazer a segunda via. Nem toda a população pode ser vacinada gratuitamente, nem mesmo comparecendo a um posto de saúde com cartão de vacinação em mãos, pois as vacinas exigem uma série de etapas. A ausência de caderneta de vacinação, ela não é um impeditivo para vacinar. Toda pessoa ela pode ser vacinada nos postos de saúde, onde recebe um registro de controle de vacinação, o cartão, né, que é podendo então ser atualizada mais tarde a caderneta. Ressalta-se que o cartão de vacinação é o documento que comprova a situação vacinal do indivíduo, devendo ser guardado junto aos demais documentos pessoais. Então, desses aqui, qual que vocês acham que não está certa? A 20, então, sobre as campanhas de vacinação, né? O Ministério da Saúde ele promove 5 campanhas anuais de vacinação, junto com secretarias de saúde, Estado, município e Distrito Federal. São as campanhas da gripe, realizada no primeiro semestre antecedendo o período mais frio do ano, e de atualização da caderneta de vacinação. Além disso, a cada 5 anos, todas as crianças menores de 5 anos são também alvo da campanha de vacinação contra o sarampo. 4. São as campanhas: Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta, ou a campanha de seguimento contra o sarampo, tá? Então, aí, analisando essas alternativas, qual aí que vocês acham que está correta? A letra A, que é só a alternativa 1, 2 e 4. A letra B, que é a alternativa 2 e 4. A C, que é a alternativa 1 e 3. E a D, que seriam então todas as alternativas corretas. Tá? Então vamos dar uma olhada, ler bem com atenção para ver o que aí está certo, está errado ou se tudo está certo. Sobre o CRIS, assinale a alternativa que está correta. O CRIS tem como finalidade facilitar o acesso das gestantes aos imunobiológicos especiais, em especial das gestantes com imunodeficiências, congênitas ou adquiridas, e de outras condições especiais de morbidade ou expostas a situações de risco. O CRIS tem como finalidade, então, facilitar o acesso da população idosa, em especial idosos com imunodeficiências congênitas ou adquiridas, e de outras condições especiais de morbidade ou expostas a situações de risco. O CRIS tem como finalidade facilitar o acesso da população indígena aos imunobiológicos especiais, em especial os indígenas com imunodeficiências congênitas ou adquiridas, e de outras condições especiais de morbidade ou expostas a situações de risco.
O CRIS tem como finalidade facilitar o acesso da população aos imunobiológicos específicos, em especial das pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, de outras condições especiais de morbidade ou pessoas expostas à situação de risco. Então, pensando lá na nossa aula, onde a gente falou sobre o CRIS, tá? Qual dessas vocês acham que está correta? Será que ele atende apenas determinados grupos, né, de população? Ou será que ele atende toda a população? Eles são conhecidos principalmente pela sua atuação no tratamento de peçonhas, de cobras e aranhas, porém também são produzidos para tratar algumas toxinas bacterianas e a rejeição de órgãos transplantados. São usados em casos em que há necessidade de tratamento rápido, ou seja, quando não é possível esperar a produção de anticorpos pelo nosso corpo. Então, analisando o texto acima, concluímos que estamos lendo sobre vacinas, soros, imunização ativa, antígenos. Então, sobre qual dessas alternativas aí você acha que a gente está falando quando se lê o texto acima, tá? Soro e vacina são dois agentes que atuam como imunizadores. Entretanto, são usados em ocasiões diferentes, apesar de terem um objetivo comum, que é proteger nosso corpo contra substâncias estranhas em relação, então, a esse assunto, assinale a alternativa que está incorreta. Ambos são produzidos através do uso de imunobiológicos. As vacinas, por sua vez, são usadas como uma forma de proteção que estimula nosso organismo a produzir anticorpos contra determinada doença. Dessa forma, então, elas são produzidas a partir de antígenos inativados ou atenuados, que ao serem colocados no nosso corpo estimulam a produção de anticorpos. Os soros, por sua vez, não promovem uma imunização passiva. No caso dos soros, dizemos que ocorre uma imunização ativa. Então, pensando lá na nossa aula que a gente conversou sobre soro, né? A diferença de soro e vacina, que foi a terceira aula. Pensando nisso, qual dessas aí vocês acham que não está certa? Tá? Sobre vacinação na adolescência, responda a alternativa que está incorreta. Algumas vacinas só são administradas na adolescência. Existem doses de reforço nessa faixa etária. Não existe a possibilidade de aplicar doses atrasadas nessa faixa etária. A meningo C nessa faixa etária pode ser dose única ou reforço, a depender da situação vacinal anterior. Então, qual aí vocês acham que não está certa dessas alternativas? Sobre a vacinação em adultos. Vamos assinalar aí a alternativa que também não está certa. Tríplice viral, ela previne sarampo, varicela e rubéola. Verificar a situação vacinal anterior. Se nunca vacinado, você pode receber 3 doses de 20 a 28 anos e 2 doses de 30 a 49 anos. A pneumocócica 23 valente previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pela pneumococo 1. Pela pneumococo, então, uma dose. Ela é indicada para a população indígena e grupos-alvos específicos. Febre amarela, uma dose única, dependendo da situação vacinal anterior. E a duplo adulto previne difteria e tétano e reforço a cada 10 anos. Tá? Então, se vocês forem para pensar aí um pouquinho, né? Qual dessas aí que não está certa? Sobre a vacinação em idosos, assinale a alternativa incorreta. Hepatite B, 3 doses, verificar a situação vacinal anterior. A febre amarela, dose única, isso verificando a situação vacinal anterior. Pneumocócica 23 valente, previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo. O reforço, então vai depender da situação vacinal anterior. Ela é indicada para a população indígena e grupos-alvos específicos, como pessoas idosas com 60 anos e mais, que não são vacinadas e que vivem acamadas ou em institutos fechados. Duplo adulto que previne difteria e tétano, reforço a cada 9 anos. Então, gente, se vocês forem parar para pensar e um pouquinho ler, vocês vão ver que quase as mesmas vacinas foram usadas em todas as questões, né? Então, dá uma analisada aí para ver o que está certo, o que está errado.
se vocês prestaram atenção, estudaram as nossas aulas, né? Porque a gente viu bem certinho aí sobre todas as vacinas também, tá? Sobre vacinação em gestantes, assinale a alternativa incorreta. Hepatite B, 3 doses, a depender da situação vacinal anterior. A DTPA, tríplice bacteriana celular do tipo adulto, vai prevenir a difteria, tétano e meningite, uma dose cada gestação a partir da 22ª semana ou no puerpério, podendo ser até 50 dias após o parto. A influenza, que é uma dose anual. A duplo adulto, que previne então difteria e tétano, 3 doses a depender então da situação vacinal anterior. Tá? Então, analisando aí o que vocês acham que não está certo. Sobre o calendário vacinal da criança de povos indígenas. Assinale a alternativa que está correta. Criança segue o mesmo calendário, porém a diferença é aos 5 anos de idade, onde a pneumocócica 23 valente, uma dose. A vacina ela está indicada para grupos-alvo específicos, como a população indígena, a partir dos 5 anos. Então, a criança ela segue o mesmo calendário, porém a diferença é aos 6 anos, onde a pneumocócica 23 valente, ela é feita uma dose, e a vacina está indicada para grupos-alvos específicos, como a população indígena, a partir dos 6 anos de idade. Criança ela segue o mesmo calendário, porém a diferença é aos 4 anos. Quando a pneumocócica 23 valente, ela é feita uma dose, e a vacina ela está indicada para grupos-alvos específicos, como a população indígena a partir dos 4 anos de idade. Criança segue o mesmo calendário, porém a diferença é aos 5 anos, onde a meningo C, uma dose, a vacina ela está indicada para grupos-alvos específicos, como a população indígena a partir dos 5 anos de idade. Tá? Então, aí analisando essas questões, essas alternativas, vocês têm que assinalar que está certa, tá? Lembrando que a gente viu isso na aula, eu passei para vocês também a vacinação de povos indígenas, de idoso, adulto, adolescente, gestante, né? A gente viu todas. Passei também com o material complementar, todos os calendários de vacinação, aquela normativa que continha tudo isso, né? Que tinha tudo isso. Tudo isso que a gente está vendo tem lá, né? Consta lá. Então, se vocês quiserem também dar uma olhada, uma consultada, também vai ter, tá? Então, sobre o calendário vacinal da população indígena adolescente, assinale a alternativa correta. De 0 a 19 anos, segue o mesmo calendário, porém a diferença é a pneumocócica 23, seria um reforço ou dose única de 12 a 13 anos, isso verificando a situação vacinal. De 0 a 20 anos, segue o mesmo calendário, porém a diferença é meningocócica C, que é uma doença invasiva, né? Vai ser feito 2 reforços, ou dose única de 12 a 13 anos, isso verificando a situação vacinal. 0 a 19 anos segue o mesmo calendário, porém a diferença é meningocócica C, um reforço ou dose única de 12 a 13 anos, verificar a situação vacinal. De 0 a 11 anos segue o mesmo calendário, porém a diferença é a pneumocócica 23 valente, então são 3 reforços de 12 a 15 anos, verificar a situação vacinal. Também tem lá no nosso conteúdo, né, que a gente viu sobre o povo indígena, né? Então, aqui analisando o que vocês acham que está certo, tá? E a última questão é sobre o CIPNI, né? Que é o Sistema lá da Política Nacional de Imunização. Então, responda a alternativa que corresponde ao seu objetivo geral. Qual é o objetivo geral? Porque lembram que eles tinham objetivos gerais e tinham objetivos específicos, né? Então, pensando no objetivo geral, qual seria? Registrar individualmente dados de vacinação de todos os residentes do Brasil? Registrar individualmente dados de vacinação de todos os residentes do mundo? Registrar individualmente dados de vacinação de alguns dos residentes do Brasil? Registrar coletivamente dados de vacinação de todos os residentes do Brasil. Tá? Então, analisem aí e vejam
qual que vocês acham que tá certo, tá? Então, essas são as questões que vocês vão ter, são 30 questões, como eu falei, é um pouco mais extensa a prova, né? Porém, vocês vão fazer em casa e vocês têm a alternativa aí de estar consultando o material, né? Então, eu passei bastante material, bastante conteúdo para vocês. Tudo que vocês viram em aula está aqui, né? Como eu falei, não tem nada que esteja aqui em alguma questão que vocês não tenham visto, né? Então, eu desejo boa sorte para vocês, né? Façam com calma e qualquer dúvida me chamem, que eu estou à disposição, tá? E uma boa sorte para vocês, tá? E façam uma boa prova. Tchau, tchau.